Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos gravar mais esse vídeo apenas. Vídeo de número 389. Diálogo com as sombras, Hermínio Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação. Tema agora, os juristas. Muitas vezes nos encontramos com esses seres, ou melhor, muitas vezes nos encontramos com esses trabalhadores das sombras. Das sombras, sombra é o mesmo que treva, treva é o mesmo que sombra. Então, muitas vezes nos encontramos com esses trabalhadores das sombras, tão compenetrados de suas tarefas como quaisquer outros. São os terríveis juristas do espaço. São os terríveis juristas das cidades das trevas. São os terríveis juristas da erraticidade. Podemos dizer que esses seres agem igual ave de rapina. Igual ave de rapina. Esses seres, eles agem iguais urubu. Pois nós já tivemos oportunidade de assistir um quadrúpede, um bovino, durante o período da agonização que antecede a morte física do animal. Na árvore próxima, os urubu, assistindo aquela fase de agonia, aquele período terminal do quadrúpede, do bovino. Mas acontece que o urubu, ele só aproxima-se do cadáver do animal depois de 72 horas de morto o animal. Antes ele não se aproxima. E isto comprovado cientificamente. Não são invenções nossas. Depois de 72 horas, eles, ali, os mais velhos, se aproximam. Primeiro, por incrível que pareça, o respeito que não existe no ser humano, nos animais, deparamos com atitudes de dar gosto, principalmente na questão que estamos tratando com relação ao urubu. Pois as fêmeas que se aproximam primeiro daquele cadáver, daquele animal, elas que se alimentam primeiro, depois os machos mais idosos, e depois, como se diz o ditado,
barriguinha cheia das fêmeas e dos mais idosos, deixa o resto para a molecada. Porque a molecada um dia também, eles vão ficar velhos. No meio daquela molecada ali tem as mocinhas, tem os mocinhos. Você consegue entender a psicologia? A importância da disciplina, do respeito? Então, os juristas, eles agem iguaizinho urubus. Eles observam. Vejamos. Estes também, diz o artigo já citado em Reformador de 1975, autoritários e seguros de si. Eles são autoritários, pois seguros de si, exoneram-se facilmente de qualquer culpa. Por quê? Então eles exoneram-se de qualquer culpa. Por quê? Segundo informam ao doutrinador, cingem-se aos autos do processo. Na sua opinião, qualquer juiz terreno, mediante instruído, proferiria a mesma sentença diante daqueles fatos. Então você observa que a certeza deles são tanta que eles automaticamente eles não se culpam. Todo formalismo processualístico ali está. Eles têm todo o material. Não há argumento. O réu não possui argumento a seu favor, pois tudo que o réu, se oportunidade de dizer, se a ele é dada oportunidade, tudo contrapõe ao que ele ali diz. As denúncias, os depoimentos, as audiências, os pareceres, eles têm tudo. Os laudos, as perícias. Observe que os juristas, eles têm toda a prova. Eles têm laudos. Eles têm perícias, exames comprovando até o tipo consanguíneo do réu e da vítima. Até exame consanguíneo da vítima e do réu eles têm em mãos. Até exames de impressão digital eles têm em mãos. Pois é natural que o criminoso, quando
segura nos braços da vítima, é natural que ali a impressão digital permaneça registrada, pois os juristas têm o laudo comprovando a impressão digital naquele membro onde o criminoso tocou. Pois os juristas, eles têm fotografia dos desejos do criminoso, fotografia dos sentimentos do criminoso contra a vítima, fotografia dos pensamentos do criminoso contra a vítima, fotografias de sentimento, fotografias do pensamento. Os juristas têm tudo. Quando você pensa em alguém, esse pensamento teu, por eles, são fotografados. Pois você nunca, uma vez sentado frente ao juiz, ali naquele tribunal, você não tem argumentos a teu favor, porque eles te apresentam a foto. Essa fotografia desse pensamento aqui não é teu? Você não é fulano de tal, você não é fulana de tal? Pois você não a desejava dessa forma? Você não o desejava dessa forma? Pois você não arquitetou esse crime dessa forma? Olha as fotos que temos aqui. Pois, gente, os planejadores, os juristas, uma vez que eles concretizam, uma vez que eles terminam o trabalho deles, o réu, desculpa, o réu não tem para onde fugir. Porque a questão é como fugir da própria consciência. Onde encontram-se escritas as leis de Deus? Pergunta de Kardec. Resposta: na consciência. Nós podemos aqui na Terra fugir de quem nós quisermos, mas nós não conseguimos fugir da nossa consciência. Pois na nossa consciência encontra-se tudo registrado. Tudo registrado na íntegra. Pois conforme um amigo nosso, um outro amigo da equipe, nos vídeos do dia anterior, muito bem assim levou ao conhecimento do telespectador. É sabido que o pensamento molda. Molda vem de moldar. A forma. É sabido que o pensamento molda a forma.
e forma é fato e é realidade. É sabido que o pensamento molda, pois tudo que existe na Terra é o reflexo do pensamento, é a idealização dos pensamentos, pois a tua residência é o reflexo dos teus pensamentos, porque a tua casa, o teu apartamento, tudo na tua vida foi idealizado antes de você adquirir. É sabido que o pensamento molda a forma, e forma é fato, é a realidade, e fato é a realidade. Por isso que os juristas, os planejadores, eles nunca que erram. O único erro é eles usar todo esse conhecimento contrário aos desígnios de Deus, o que eles mal conseguem entender, que todo esse comportamento automaticamente os condenam perante os desígnios de Deus. Pois imagine se os planejadores e os juristas, se eles trabalhassem para Deus e para Jesus, conforme eles trabalham para os chefes das trevas. Dizendo isso, justamente para que, principalmente os espíritas que se dizem espíritas, fiquem atentos. Porque em meio aos espíritas, principalmente, existe milhões de planejadores e milhões de juristas, como também milhões de executores, que será o tema quando nós terminarmos esse tema aqui, os juristas. Pois é preciso que o espírita que se diz espírita fique atento. Porque esses seres, eles se encontram registrando e fotografando e gravando tudo. O comportamento, a atitude, a forma como agem, como deixam de agir, sentimentos, desejos, fantasias. Eles fotografam e registram tudo que se diz contrário aos desígnios de Deus. Material, provas essas que depois eles usam contra a própria pessoa quando deixa o corpo físico. Esta é a forma de condenar mais ainda aquele que já se encontra condenado pela própria consciência.
Mas você observa que o crime ele se torna mais doloroso ao criminoso quando muitos o aceita como criminoso, quando muitos o julgam como criminoso. Pois até que alguém o chame de criminoso, ele, arrependido, se encontra. Mas quando a humanidade começa a chamá-lo de criminoso, é natural que ele se sinta um imprestável. E o espírita lida com estas situações todos os instantes. São também pessoais e frios aplicadores das leis. Eles são também pessoais. Eles nunca foram teu amigo, teus amigos, sempre imparcial, frios, calculistas e aplicadores das leis. Ali eles se encontram à tua volta, obedecendo seres que eles acreditam ser mais evoluído que eles, chefe deles. Seres que, mediante algumas situações, até alguns pactos eles fizeram, mas pactos fictícios. Porque o único pacto verdadeiro é o pacto do amor. É o pacto do conhecimento. Não existe pacto perante os desígnios de Deus para destruir uns aos outros. Isso não é pacto. Isso é distorção das leis. As leis significam amor, conhecimento, benevolência, indulgência, caráter. Então são impessoais e frios aplicadores das leis. Hermínio Miranda assim nos diz: um desses juízes deu-me a honra de trazer para argumentar comigo os autos do processo de alguém. Abriu sobre a mesa o caderno invisível a mim e começou a citar a lista de crimes que o acusado havia cometido, desde o desencaminhamento de jovens e inexperientes até assassinatos. Só depois, pobre irmão, foi descobrir que estava lendo os autos de seu próprio processo. Trouxera consigo um servidor da sua equipe apenas para carregar os autos, coisa indigna de sua elevada condição de magistrado. Coisa indigna de sua elevada condição de magistrado. Quando pediu ao contínuo que lhe passasse os autos, este lhe deu a documentação errada. O engano foi, aliás, seu mesmo,
porque Obedel lhe dera primeiro um dos processos, e ele, em tom áspero e imperioso: não é este, é o outro. O outro era o dele. Já me trouxeram também os autos do processo de minha heresia, como também autos já arquivados com sentenças proferidas em caso que, segundo este jurista invisível, eu havia apelado. Observe, já me trouxeram também os autos do processo de minha heresia. Eles haviam levado processos da heresia de Hermínio Miranda, como também autos já arquivados com sentença proferida em caso que, segundo este jurista invisível, eu havia apelado. É natural, arquivado, porque apelado e ganhou a causa. Então, é natural que Hermínio Miranda, mediante esses processos de heresia, ele apelou, ele recorreu e ele ganhou a causa. Por isso, arquivado. Mas é preciso dizer que quando se arquiva um documento, naquele arquivo continua todo documentário a respeito daquele indivíduo, pois ele pode não ter cometido heresia nenhuma, mas o dia que ele cometer, eles usam aquele arquivo que foi arquivado no processo para poder condenar o réu. Eles são hábeis. Eles não brincam mediante o compromisso, a responsabilidade. Eles encontram-se equivocados? Sim, mas eles são fiéis, eles são verdadeiros, eles acreditam, por isso eles se dedicam. Mas os espíritas não podem dizer que não possuem material para contrapor a investida desses irmãos, pois a doutrina dos espíritos é esse material, é esse consolo que auto-evangeliza o indivíduo para que ele ore e vigie, policiando os pensamentos, policiando os sentimentos e os desejos. E se muitos caem na malha fina desses juristas e dos planejadores e dos executores, é porque não obedeceram os desígnios do Criador. Então, até o próximo vídeo, até o próximo dia.
O próximo vídeo, tema: o executor.